bom dia. Manhã fria de terça-feira em São Paulo, céu com cara fechada, mas um dia me disseram que se fizer sol no coração da gente, tá tudo ótimo. Então, que ele esteja brilhando no seu coração para você acompanhar o nosso programa hoje. E hoje nós vamos falar com o doutor Luciano Miller. Olá, boa tarde, doutor. Ele é do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e vai falar sobre dores nas costas. Existe uma, doutor, que seja pior? Existe dor nas costas. Dor nas costas é um sintoma de várias doenças, vários tipos de causas de dor nas costas. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre dor nas costas e tirar as dúvidas que a maioria da população tem sobre dor nas costas, que é muito frequente. Porque eu acho que a pior é a que a pessoa sente, né? Seja de lombar, seja de bico de papagaio, hérnia de disco. Eu estou ao vivo, são 11 horas e 42 minutos. Nós vamos colocar agora o nosso WhatsApp na tela e você pode mandar a sua pergunta para o doutor Luciano. Talvez você nem tenha levantado da cama hoje de tanta dor nas costas, ou quando levanta, ao invés de falar bom dia, já coloca um ai. Então, tá na hora de fazer a sua pergunta, tá bom? Tem outra coisa que para nós, donas de casa, é um desafio. É a faca que não corta direito, é a faca que corta demais, é a faca errada que você tem que pegar para fazer as comidinhas aí gostosas para a família. Então nós abrimos o programa hoje com o Romeu Gataz, cuteleiro de uma família de cuteleiros que começou esse trabalho aqui em São Paulo em 1963. Faz tempo, hein? Começou com quem? Com o vô? Com meu avô. Com seu avô? Meu avô que veio do Líbano, como todo imigrante tentando fazer a América, né? Veio pra cá, tentar a vida e acabou caindo e se apaixonando pelo universo da cutelaria. Desde então a gente tá aqui. Hoje trabalhamos Tá aí nesse ramo. Hoje é o rei da cutelaria. Hoje é o rei da cutelaria. O rei da cutelaria, merecidamente. Agora, Romeu, eu posso dizer que você nasceu e cresceu em meio a facas. As facas, As exatamente. facas, faquinhas, facões. Tem mais do que isso, tem machadinha, né? Tem tudo aqui. Bom, nós vamos tirar todas as dúvidas, mas da mesma forma, eu estou ao vivo, vai aparecer de novo o WhatsApp e se você quiser participar, seja bem-vindo. Qual a melhor faca que existe? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender qual atividade você vai fazer com a faca. É a que corta. Mas é a que corta, é a que tá bem afiada. Eu diria que é a que tá bem afiada. Afiada. É verdade que a faca não é afiada, é que machuca a gente na cozinha? Porque vamos pensar o seguinte, se eu vou realizar qualquer atividade com uma faca, uma ferramenta, essa faca tem ela tá na minha mão. que é isso? Isso aqui é pra ela não furar a embalagem. Você vê o cuidado olha que legal. às vezes a indústria tem com... Nossa, esse daqui é muito bom, menino. Põe de novo aí. Pra gaveta, sabia? Pra gaveta. Porque tem faca que, dependendo da sua aqui ela não gaveta fura. de talher, fura o material da gaveta. E aqui a gente trouxe também um Pra guardar um estojo. Pra guardar. Então, uma das coisas também que eu já aproveito o gancho aqui. Tá. Não se guarda a faca exposta. Não se guarda ela assim, sem nada. Por quê? Não? Um fio vai bater no outro e aí você vai perder o fio da sua faca. Mas a maioria das donas de casa guarda a faca no lugar das facas, na gaveta onde pra talher. Exatamente. Então é tudo uma em cima da outra, né? Você seca e Pra vai isso, tacando lá. tem essa ferramentinha aqui, Tá. esse protetor de faca, e tem também as opções mais rústicas da bainha. Não se pode guardar faca desse jeito. Exposta, assim, pra batendo uma na outra, não. Você vai perder a parte mais importante da faca, é justamente o fio. O que é mais importante na faca? O fio e, vamos dizer, né? O que é faca? Vamos conceituar aqui. Primeiro, qualquer objeto cortante que possa ser empunhado. Você sabia, Claudete, que a faca foi a primeira ferramenta que o ser humano criou? Na Idade da Pedra. Ele lascou uma pedra, tinha um lugar para segurar e tinha um lugar que cortava. Virou a faca. Virou a faca. E essa faca que você está segurando, ela tem um cabo anatômico. Extremamente anatômico. Você vê se Isso eu é encostar. importante Eu encostei também. ela aqui, ó. Minha mão não bateu. Tá. Minha mão é uma mão. Olha que interessante isso que ele está mostrando. Minha mão não bateu. É que nós estamos no tudo preto, no preto Mas aqui- aqui eu Vou acho que dá fazer pra isso ver. aqui na minha fichinha. Vamos ver Ó, se a gente vê então, melhor. apoiei a faca aqui. Olha lá. Da maneira que eu tô segurando, minha mão não encostou. Olha lá, os O que dedos isso vai não fazer? encostaram. Com que eu tenha mais conforto no trabalho, tenha mais produtividade e mais segurança. Porque você sabe, Romeu, eu faço culinária há muitos anos na televisão, cozinho Claro, também como dona de claro. casa, mas uma coisa que eu já notei, chefe, ele não corta como muitas donas de casa cortam, assim, Batidinho, batidinho, percussivo, não. né? É assim, é Exatamente. virando a faca, né? É
Como ele fez, tá vendo, ó? Indo e voltando, balançando a faca que se corta. E não pá. Bom, isso acaba com a faca também, não acaba? Na verdade, assim, não é que acaba. Se você tiver com a ferramenta Acaba com o bem fio. afiada, e se você estiver usando uma superfície macia o quê? Madeira, bambu ou plástico. Tá. Usou tábua de vidro, não existe. Gente, quem tá em casa, não usem tábua de vidro, Jura? porque isso acaba com o fio da faca. Porque o Nossa, vidro, ele é e mais De duro. uns anos pra cá é moda, quase todo É mundo super tem. é moda e dizem que é mais Higiênica, saudável, não higiênico. quebra. Mas não presta. pro fio da faca É horrível. péssimo, porque vai achatar essa parte que é cortante. Vai achatar ela. E é verdade que aquela esponjinha que a gente usa na pia para lavar a louça, a parte rústica Abrasiva, dela, isso. abrasiva Verdinha, a dela, verde, é que geralmente a verde. Tem uma azul que essa as não duas é são tão... azuis. Não, tô dizendo, uma é verde, a parte Isso. de baixo, a outra é azul. A azul é menos agressiva, mas a verde Isso. é mais ainda, né? Sempre a parte que você vai passar na faca, Ela estraga o principalmente fio? no fio, estraga. A parte que é abrasiva estraga completamente o fio. Por quê? Ela é da mesma família do que a gente usa para afiar. Tá. Então você tá passando uma lixinha. Uma lixinha. Ela é como se fosse uma lixinha, porque ela serve E pra normalmente limpar. você lava a faca, você não lava com a parte amarelinha, porque você acha que vai cortar, não é? Exatamente, então, você vai com a ainda parte mais grossa. capricha assim na esfrega com a Exatamente. parte verde. Acabou a sua faca. Acabou. Eu posso afiar faca na pia? Não Tipo, é pá, recomendado. pá, pá. Não é recomendado. Por quê? Por quê? Porque a pia ela não foi feita para aquilo. Ela é abrasiva, ela vai fazer um trabalho, vai, mas você não sabe exatamente o quanto de material você está tirando ali. Como se afia a faca? Então vamos lá. Primeiro ponto. Vou pegar uma faca aqui de rascunho. Essa faca todo mundo deve conhecer, ó, em casa. Essa é velha. É Quer dizer, antiga. essa é nova, Então- mas a faca é das antigas, não é aquela que enferruja? Exatamente aqui em Ferrugem. Todo mundo deve ter em casa uma chaira. Se eu pegar qualquer faca do mundo, então peguei uma bem simplesinha aqui só Tá. para mostrar. Eu apoio a chaira sobre uma superfície que não vai correr e eu passo... Chaira. Chaira é o fuzil, os mais antigos chamam de fuzil. Tá. Mas é uma superfície, é uma ferramenta de aço, tá? Geralmente tem o aço, tem o cerâmica, essa aqui é de aço estriado, aquela que a gente mais conhece. E essa é Cerâmica e essa aqui é diamantada. Todas valem. Todas valem. Se você tiver conhecimento. Me perguntaram aqui, a produção me perguntou, qual que é o melhor afiador? O melhor afiador é conhecimento. Se você souber vai, o que está ensina fazendo, aí. vamos lá. Então, apoiei sobre uma superfície que não Essa vai faca correr. aqui enferruja, ela é do quê? É de aço carbono. Ah, é aço carbono? É um aço carbono. Eu achei que fosse até ferro, porque fica tão enferrujado. Não. É que o aço ele é mistura de ferro com carbono. Ah. Com uma determinada quantidade de cromo, ele é chamado aço inoxidável. Com Tá. com carbono e menos cromo, né? Ela é mais barata. Geralmente ela é mais barata e ela Mas- pega um bom fio. Não É? vou falar que é uma faca ruim, não. Não? Mas tem que ter esse cuidado. Tá bom. Tem que ter esse cuidado. Então, vamos aprender Vamos lá. a afiar. No dia a dia, tô lá cozinhando. Tô aqui, ó. Tá. Cozinhando. Senti que a faca perdeu performance. Como que eu sinto que a faca perdeu performance? Sinto que o trabalho não tá mais satisfatório, não tá mais prazeroso. Sinto que tô tendo que fazer força. Sinto que eu tô me arriscando. Sinto que pô, quase me cortei aqui. Então, pego, apoio sobre uma superfície que não vai correr e eu passo. Aí você fala assim, Romeu, você tá passando ela com um ângulo aí. E você não me falou o ângulo. O ângulo é super fácil de encontrar. Apoiei aqui, entre a faca Tá. e a chaira eu tenho 90 graus. Certo. Metade de 90 é quanto? 45. 45. Metade de 45 é quanto? Mais Isso- ou menos 20, 22,5. Tá? Eu já ia E pedir, aí faça aqui- as contas, já que você... Os universitários aí. Mas ó, então ó, 90, metade de 90, aqui 22,5. Então é metade da metade. 1, 2, 3 e eu passo. Aí é. E Aí- você tá passando delicadamente. Tô passando delicadamente, não tô fazendo força. Não No tô, mesmo sentido. Não tô batendo. Tá. Porque tem gente que faz aqui, ó. Faz isso aqui. Não, nada a ver. Por que não? Você tá só passando metade do fio. Você tá Verdade. batendo. Então, ó, Inteiro. inteiro. Se você quiser fazer dessa maneira, beleza. Dos Só que dois aqui eu lados. corro um risco, ó. Eu tô aqui. Eu corro o risco de a faca passar aqui e Tá, me cortar. por isso é melhor Por que eu apoiar. apoio pra baixo? Aí você fala, Romeu, eu faço pra fora. Beleza, e o teu colega que tá ali ou alguém da família? Então, se a gente vai fazer aqui, ó. Tá. Que é o mais seguro. Que é sempre o mais seguro. E o quê? De forma cadenciada, tranquila, sem pressa. Fiz isso aqui. Você Volto tem a aqui, trabalhar. Romeu, uma faca que não está afiada? Que não está afiada, não. Não. Todas Vê elas se vêm com a fio de produção me base. arranja um tomate, uma tábua e uma faca não afiada. Boa. Deve ter por aí, né? Com Pra certeza. gente mostrar a diferença e como a dona de casa pode se cortar, como isso é perigoso. E aí a gente vai... Qual que é... Vamos mostrar. Vou mostrar exatamente o que Essa acontece. daqui é do quê? É uma Santoco. É uma Essa faca que ela é tem três inoxidável. utilidades. Aço inoxidável,
ela serve para cortar, picar e fatiar. É uma faca culturalmente conhecida no Japão. Ah, é Tá. aquela que faz tudo? Faz mais isso, faz mais É, aquilo. é. E tem mais isso, e ganha mais isso. É ela, é boa? Não então... é a Gui, não é a Gui. Não é essa aí, aquela, mas é que tipo... Pode falar, não pode falar Gui. Como é que é o nome dessa faca? Santoko. Santoko. Em japonês, né, san é 3 e toko é virtude. São 3 virtudes, Tá. 3 utilidades. Cortar, picar e Inventada fatiar ou pelos japoneses. carne, peixe e frango, sim. E essa você disse que ela faz carne, peixe, frango, pica e corta. Corta, pica e fatia. Por quê? Tem faca que só pica? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu trouxe ferramentas mais versáteis, Tá. mas Vamos mostrar, então? uma faca também É, japonesa, nós manchamos modelo com o chefe. dedo aqui, Não tem desculpe. problema, não tem problema. Inclusive, isso não é uma preocupação, não tem que ter tanto pudor, porque a faca ela é uma ferramenta. E ela tem que ser usada da melhor forma possível, com sabedoria, com conhecimento, mas da melhor maneira possível. Ela tá aí para servir a gente, né? Tá. Então vamos começar falando daqui pra cá, qual a utilidade para você saber. Hoje em dia, outro dia eu fui comprar um estojinho de facas, né? Porque uma minha lá caiu o cabo, eu não sabia onde ia arrumar. Arruma a faca? Conserta a faca? Conserta. Vocês consertam a faca? Eu mesmo faço esse trabalho É com as mesmo? mãos. Caiu o cabo, aí jogaram a minha faca fora, e aí eu fui comprar uma faca lá. E hoje em dia vem escrito, né? Essa é pra tal coisa, essa é pra tal coisa, isso pra aquilo. Exatamente. Mas não tinha antigamente. Antigamente isso. Nem era nos faqueiros. basicamente isso aqui, né? só Basicamente uma isso. faca nesse tamanho e nesse formato. Uma coisa que a gente tem que sempre olhar para toda ferramenta é o tamanho e o formato. Então, esse tamanho é um tamanho versátil, aqui tem 9 polegadas. A faca sempre é medida em polegadas. Aqui é um modelo, vou brincar que é uma evolução dela. Tá. Tá? Aqui, ó, ela bateu, deu 8 polegadas. 9, não deu 9. Que a gente sempre conta a partir do O cabo fio. já é diferente, O cabo não é diferente. E a maneira de se construir. Aqui eu tenho Tá. uma faca que a gente chama de forjada ou integralizada. Ah, tá, ela é inteira. Ela é inteira. Aqui, ó, até onde vai o metal, que dá pra ver, ó. Até onde vai o metal, até onde vai o aço. E olha aqui, se eu forçar muito, ela quebra. Tá. Tá? Agora, Isso é um olha a perigo, né? diferença. Isso, mostra bem devagarinho. Se Ah, você beleza. olhar pra lá, você vai ver perfeitamente. Aí, ó. Aham. Olha a E diferença. ela é inteira aqui, né? Exatamente. É uma Nossa, e peça vai até de lá, aço só. até Vai aqui? até o cabo, vai até o olha pomo o aço, aqui. gente. Até o pomo. Vai até, ó. Vai inteiro. Quanto tempo demora pra fazer uma faca Para como fazer uma essa? faca dessa, se você for fazer artesanalmente, 4 até, tem facas, dependendo do nível de detalhamento, até 15 dias para você fazer uma peça. Aí vai depender do que... Uma faca? Então chega a custar quanto uma faca Não, como essa? essa daqui em especial é uma faca industrial, então feita por um outro universo, mais para Tá. as massas, que ela vai estar na Não faixa é dos 200 e artesanal, poucos reais. tá. Agora, Uma uma faca artesanal, me artesanal, mostra. uma faca artesanal vai estar na faixa dos 2.000, 3.000 reais. E essa aqui foi feita por mãos, tá? por mãos humanas. Tá. Tiveram... Artesanal. Nós Artesanal. vamos mostrar pra vocês essa Esse- faca. Mostra aí. esse é o Porque ela é famoso- linda, gente, mas custa R$2.000. Ou mais. É mais. Essa aqui, no Essa é caso, mais. até mais. Também é uma peça integralizada. Você vê que o aço aqui ele foi conformado. Olha que bonito. Como Ele foi que eles conformado. chegam a esse resultado no aço? Então, isso aqui é uma técnica... Vira assim um pouquinho. Ok, acho Ó, que dá. Ali eu tô isso. vendo. Ali você Aqui, tá ó. vendo? Maravilha. Vamos dar um close aí, que vocês vão ver em casa o trabalho nesse aço, como é bonito. Que a gente chama de aço damasco. O que é o aço damasco? Ele é a junção de 2 ou mais aços com quantidades de carbono diferentes. Ou seja, Tá. se eu pegar, por exemplo, que eu comentei, do aço inoxidável e um aço carbono e juntar os dois. Então imagina, eu montei como se fosse um sanduichinho de aço. Um aqui, outro aqui. E levei a forja, ao forno, a altíssimas temperaturas. Em algum momento os dois vão se fundir, se caldear e eu vou dobrando eles. Massa folhada. Massa folhada, igualzinho massa folhada. E aí aqui, conforme eu for dobrando depois de um processo químico Tá. de revelação, o que acontece? Vai desenhando. Vai desenhando. E aí eu tenho mais de 1000 padrões. E essa no aço. madeira desse cabo também Então, é bem especial. Geralmente eles fazem com madeiras nobres, tá? A madeira ela tem que passar por um processo de impermeabilização também. E aqui a gente costuma chamar esse tipo de cabo de pistol grip, que ele lembra o cabo de uma pistola, de uma arma de fogo. Ó, Meu e é Deus E é do justamente céu. esse aqui, ó. Jura? Mas a ideia foi Ele é essa? bem pensado, sim. Esse é um cabo famoso Parece chamado uma de pistola pistol mesmo. grip. Não parece um cabo de Parece, revólver, de vamos pistola? virar assim, ó. Olha que legal. Tira a mão. Aí, Não, de lá do cabo. aqui. É verdade. Só pra mostrar. ó. o cabo. Parece, uma pistola mesmo. E essa faca aqui, compridona? Engraçado, né? É. Tem um corte, hoje em dia, pessoal, todo mundo fala que as coisas mudaram bastante, mas tem um corte chamado brisket. Sabe o que é o brisket, Não. Claudete? O brisket é a ponta de peito do boi.
Nos Estados Unidos o pessoal tem costume de defumar, porque a gente chama aqui de carne de segunda, mas o brisket, Mas é ele é um boa. corte, é excelente, defumado, é macia, é saborosa, tudo. O brisket, ele precisa de uma faca específica, ele precisa de uma faca porque ele tem que ser servido em fatias. Essa faca, além de pra ter uma isso. certa flexibilidade, Nossa, bastante flexibilidade, tá? Ó, ela vai alcançar tudo. Ela vai conseguir pegar, vai conseguir fatiar, fazer fatias de brisket. Tá. Faca pra pão. Faca para pão tem que ter o quê? Serrilha. Serra. Aqui, ó. Uma faca de pão. Por quê? O pão ele tem aquela casquinha, a faca E quando ela não adianta, desculpa, não adianta você querer cortar com outra, porque... E Não tem jeito. principalmente o pãozinho de hoje, né? Parece que ele é meio oco, não Exatamente. sei. Não é? E aí você amassa ele. Ele faz esmigalha tudo, vira farinha. Não dá pra cortar. E o uso da faca ele tá muito ligado a isso. A extrair o melhor do alimento. Você tem uma faca aí? Eu só queria um tomate e uma tábua. É só isso que eu queria. Só pra gente... Eu vou dar um recado enquanto eles arrumam aí. E uma faca ruim. Vamos ver se a gente... Vamos ver se essa faca tá ruim. E é só um tomatinho com a tábua. Você não afiou ela, né? Não. Ah, bom. tava Porque só eu quero mostrar dando uma olhada. ela ruim mesmo. Ela tá... Pode mostrar aqui. Corta pra mim. uma Pra coisa- você ver a dificuldade que você tem e como é ruim cortar quando a faca não tá Tomate boa. é assim, Olha ele isso, é ó. bem democrático. Ó. Aqui ainda tá cortando um pouquinho. Mas se emperrar, já pode cortar o Se dedo. emperrar, exatamente, ó. Imagina aqui, ó. Eu tô Olha aqui. isso, ó, ele Se tá escorregar forçando. pra lá, jamais Agora, se faz afia força. essa faca pra mim. Vamos lá. Vamos fazer esse Antes, teste. o que a gente tem que saber? Aqui no caso, pelo que eu percebi, eu analisei, eu vi que a Shaira, é provável que ela não dê conta. É mesmo, porque tá muito ruim. E aí a gente para as pedras. Então, eu vou fazer um movimento comum aqui. O correto é a gente apoiar, tá? Mas, ó, tô fazendo um movimento aqui. Tanto faz a Shaira que eu tô usando. Essa aqui é cerâmica. Vou fazer o mesmo movimento, só para mostrar que é a mesma coisa. Na diamantada. E eu não tô fazendo força. E aqui, ó, essa faca é meio curva. Essa faca é meio curva. É então, errada? não é nem Não? que é errado. Essa seria uma faca, na verdade, de carne, né? Mas a gente tá usando para uso Pra tudo. geral aqui, para tudo. E normal. Me mostra na pedra. Eu queria ver na Vamos pedra. lá. Porque muita gente tem essa pedra em Vamos casa. ver se melhorou só alguma não coisa sabe antes? afiar. Vamos. Nossa, olha isso. Ó, Não emperra mais, né? parou de emperrar. O que aconteceu? Eu voltei o fio pro lugar. Mas ela Olha ainda, lá, ó, ela ainda não tá ainda 100%. não tá 100%. Mas Vamos você melhorar. viu a diferença e a qualidade de corte que eu fiz aqui com o que tava no começo ali. Provando que é a faca que não corta direito que te corta. E não a que Exatamente. tá muito afiada. Ela tem que estar afiada. Na pedra, então, deixa eu colocar aqui no cantinho. Tá. Deixa Eu tiro os apoiar tomates aqui. já daqui. Melhor. Vem, tomate. Vamos comer você com sal mais tarde. Ó, aqui, o que é importante na pedra? A gente sempre ter um ângulo consistente. Que é aquele mesmo ângulo dos 20 graus que eu mostrei na Shaira, eu vou ter aqui, isso aqui vai ser um referencial ainda mais fácil. Coloco o meu dedo aqui. No ângulo de um Pra dedo. entrar. Se o dedo entrou, Dedo ao entrou, ó. contrário, vocês estavam Aqui, ó. mostrando, tava dando pra ver Mostrando aqui, certinho. aqui, ó. Isso, aí, ó. O dedo entrou. O que eu vou fazer? É o ângulo que ele É tá o ângulo. mostrando. E É eu ali tô o tamanho do dedo. E eu tô mantendo, tá, esse ângulo ao longo de Mas todo... aqui você tá com um aparelho e quando eu só tenho ela, assim. Quando você só tem ela, dá pra fazer também. Mas o que eu sugiro? Coloca ela numa base mais altinha pra Tá. sua mão ter conforto. Então faz aqui. Vamos lá. Ó, vou fazer aqui, Tá. ó. Tá. Aqui na... Tá. É que, em geral, dependendo da segura. superfície, ela não Tá. vai aderir. Não, então explica tão nessa bastante. mesmo, vai, É. não quero te prejudicar. Em casa, normalmente a gente só tem essa, não tem esse aparelho. Mas aí eu ponho numa superfície mais alta. Você põe num pano, Tá. uma superfície mais alta. E que num segure. Num pano úmido, pra ele segurar. Ou em cima da tábua, num pano úmido. Tá. Mas vamos lá. Então aqui, ó. É vai e vem Tô essa? passando. Pode fazer um vai e vem, tá? É que aqui o pano aqui embaixo ele tá mexendo Ele é um pouquinho, meio mas liso, né? ó. Lá na cozinha não tem problema. Tá. E eu vou passando o quê? Até eu sentir uma rebarba, até eu sentir que Ô, Romeu, tá quanto ficando custa pra áspero. afiar uma faca? Vai depender, no meu caso, comece em R$75, porque eu faço esse trabalho, indo até R$100, R$150. Jura? Pra afiar a faca? No meu caso, Nossa, sim, porém... Mas ficou caro isso, não passava o cara, como que ele fazia aquele Então, cara? o que aconteceu? Ele, Fazia você um deve saber como é que era. fazia um apitinho. Fiu, fiu, fiu. Aí você sabia que era o afiador de faca, mas- não é? E saía lá na rua e mandava afiar faca, tesoura, tudo que você Alicate, tinha, também alicate. eles faziam. Eu respeito muito essa profissão, mas o que acontece? Às vezes, pegar aqui e mostrar um detalhe pra vocês. Tá. Se a pessoa não tiver a mão bem treinada,
Tá. O que acontece? Ele desgasta excessivamente a faca, tá. o que vai diminuir a vida útil. Então, Tá. ele O barato sai caro. Exatamente. Ele acaba... Mas ainda existe Veja, aquele tipo de profissional? Ainda existe. Ó, aqui eu tenho uma faca que tá aqui nova, né? Tá. E aqui eu tenho uma que foi afiada além da conta. Tá certo. Então eu desgastei estruturalmente a faca. Vou mostrar aqui a diferença também para essa outra. Todas elas vêm assim de fábrica. E deixa eu mostrar como que elas estão cortando. Vou pegar um papel aqui para mostrar. Ó, ela vem cortando muito. De fábrica. Corta demais. É para ela vir assim, ó. É para você conseguir fazer desenho no papel. Meu Deus! É melhor que tesoura. E não precisa, é uma coisa importante, não precisa estar toda desgastada. Olha como ela tá. O fio dela como tá bacana. Porque foi bem afiado. Foi bem afiado Então, de quer dizer, fábrica. é jogar dinheiro fora. Barato Se sai você, caro. o barato sempre sai caro. É. Agora, é legal falar que cuteleiro, ele também faz e afia tesouras e vende, né? Tesouras, alicates de tirar cutícula. Então, atenção aí, manicures que estão assistindo, eu vou perguntar para vocês, tem muita manicure que nos assiste, e afiar alicate, é trabalho para profissional também? É trabalho para profissional, inclusive é um trabalho que eu não me meto muito, porque não é minha especialidade. Tá. É um trabalho feito num rebolo, que a gente chama, no esmeril, mas a pessoa precisa ser extremamente Ele pode cuidadosa. ser artesanal? Ele é artesanal. Ele é artesanal? Ele usa-se uma máquina, mas é uma pessoa que Tá. faz aquilo. Não tem como a máquina fazer Jura? Não todos faz os processos. sozinha? Sozinha não Agora faz. imagine quantos alicates, né, de manicure existem nesse país. Quantas manicures Rodando, existem? quantas manicures não deixam o alicate cair no chão, quebra a ponta, e é uma pessoa que tem que fazer essa ponta. Então, é essa noção do trabalho que a gente Sem tem que máquina. ter. Sem máquina. É uma máquina Muito assim. interessante. Sim, pequena. uma máquina, mas com a ajuda do humano. Exatamente. Então, nesse caso, ainda não chegamos lá, né? Ainda não. Nem Agora- as facas. As facas, eu vou dizer também um Tá. adendo aqui, Claudete. Assim, não existe, o pessoal fala de fio a laser, nada. O que existe? Dá para você programar um robô, mas aí são poucas pessoas que fazem, para ele fazer o trabalho do ser humano na parte da afiação. Mas, via de regra, é o ser humano que faz. Sempre. Usando uma máquina Olha, ou não. parabéns, viu? Obrigado. Porque a tecnologia tomou conta de muitas profissões. Não é verdade, não? E é engraçado Gráfico, tipógrafo, por exemplo, e de tantas outras profissões. Datilógrafo. Nossa, datilógrafo, então eu sempre me pergunto onde foram parar as máquinas de escrever do Brasil todo. Porque todo mundo tinha, de repente elas sumiram do mapa. Mas mudou tudo e bom saber que o ser humano ainda é tão necessário nesse teu Com ramo. certeza. Bem legal. Você estava falando sobre cepo, né? Isso. Costumo brincar que comprar um conjunto, muitas vezes, é igual você comprar uma cesta básica. Vão ter coisas que você vai precisar, Tá, e coisas inúteis. que vocês não precisam. Que você não vai usar Então, nunca. Qual que é a minha sugestão? Tá. Vá até uma loja Tá. e escolha a sua faca. Compre o que você E precisa. compre o que você precisa. Porque você vai estar fazendo um uso muito mais consciente Tá. daquele material. Sim. Você vai estar sabendo o que você está comprando e você vai estar alocando capital, dinheiro, vontade no lugar certo. E vocês dão esse tipo de informação? Com Por exemplo, a certeza. pessoa vai se casar. Né, antigamente, o presente mais comum era panela de pressão, E faqueiro. ferro, liquidificador e faqueiro. Faqueiro era chique, né? Sim. Jogo de jantar também. Aparelho de jantar também era muito legal, né? Você ganhar de casamento. Tem gente que é Sim. casada há 40 anos e ainda tem o aparelho de jantar que ganhou como presente de casamento. Agora, faqueiro, então eu devo montar o meu. Então, E lojas como a sua, por exemplo, e você que é um especialista, nasceu Claro. no meio das facas lá na sua família. Você sabe me indicar o que eu preciso para dar conta no dia a dia e receber pessoas? invariavelmente, É? sempre. Assim, a gente gosta de fazer esse trabalho. O treinamento que eu tenho lá com os nossos meninos da loja, o treinamento que eu passo para todo mundo e para todos os clientes é justamente esse. De dar o melhor para cada ocasião, para cada situação e para cada cliente. Então, de faca, me fala o que eu tenho que ter em casa. Uma faca chefe. Que é esse modelo Esse é o aqui, modelo ó. Esse da modelo. Então, faca esse chefe. aqui é uma faca Tá. chefe. Essa eu tenho que ter. Essa aqui é uma faca chefe. Tá. Trouxe vários Tá. modelos diferentes. Essa aqui é uma faca chefe. Nossa, olha essa que cabo bonito, hein? Olha, Essa aqui é uma olha que faca lindo, chefe. gente, esse cabo. Adorei isso. Ó. Bonito, né? Por quê? Ai, tô mostrando errado, desculpa. Ai. 8 em cada 10 problemas na cozinha, 8 em cada 10 situações, 8 em cada 10 alimentos que você vai precisar cortar, você resolve com ela. Tá, uma faca para pão. Faca para pão, Uma é bom com ter. serrilha. Aqui, ó. Tá. Essa daqui. E aí eu vou dizer, Para descascar laranja. essa aqui. Faquinha aí que a gente costuma chamar de legumes. Tá. E aqui, para trabalhos, essa aqui é... Aqui, ó. Tá, mais flexível. Tem a desossa rígida, a flexível, a gente costuma falar filetar ou flexível, tá?
Ó, flexível e a rígida. Por quê? A própria estrutura da faca já diz um pouco sobre ela. Ela vai precisar chegar aonde essa faca aqui não chega. Tá. Por conta dela ser mais estreita. E esse, se eu preciso, é bom ter, né? Olha, é bom ter, pra quem serve bastante queijo, é bom você ter a ferramenta certinha, porque esse aqui você corta, já pega, já serve. Esse aqui pra você fazer alguns cortes mais precisos também. Então, assim, vale a pena investir naquilo que você gosta. Por exemplo, faca de brisket, que é essa compridona que eu mostrei. Brisket é aquele corte da ponta do peito. Esse eu não vou comprar, não precisa da Ninguém, assim, nem pouca come gente essa até parte do sabe. boi. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Tem umas que tudo bem, dá pra passar. Agora, pra gente finalizar aqui, Vamos. se eu cuidar bem da faca que eu gosto, ela vai durar quantos anos? Décadas. A gente não É? fala nem em anos. A gente vai, a faca fica? A gente vai, a faca Ixi. fica. Mas Então, sem sombra de tem que dúvida. cuidar bem. Eu costumo pegar faca de avô lá pra afiar. É? Jura? Era o cara fala assim do meu avô. Você normal. tem cocada em casa, uma faca antiga? Cocada é o nosso companheiro de trabalho, uma, né? Uma. A gente sempre tem. Todo ou mundo a mãe tem. deixou, ou o pai gostava da faca, ou ficou com uma herança de família. Eu acho que na sua casa também. Querido, muito obrigada. agradeço, Eu quero Claudete. agradecer. Rei da Cutelaria me mandou um presente com o meu nome, um alicatinho de unha. Agora eu tenho só o meu, viu, Amanda? Minha manicure aí. Um beijo às manicures que estão assistindo. E você tem uma rede social? Ah, tá lá, né? Rei da Cutelaria. Tá bom. @Rei da Cutelaria. Fala com o Haroldo aqui que entende tudo de faca. Só me Vocês estão no procurar centro lá. de São Paulo, né? Isso, no centro de São Paulo. Obrigada, viu, Perto do Romeu? 25. Manda Valeu. um beijo lá pra tua família, o Romeu Gataz Filho, Isso aí. que é cuteleiro. Cuteleiro é todo mundo que faz faca, lida com faca, trabalha com faca, Vende faca. vende faca, gosta de faca não. Também não é faqueiro, tá? Um beijo pra beijo, você. valeu. Bom, e eu tô aqui com o doutor Luciano Miller, então nós vamos falar sobre dor nas costas. Por que acomete tantas pessoas? A gente tem que voltar um pouquinho no passado para entender por que tanta dor nas costas. Porque se a gente olhar um bebê ou qualquer animal, a coluna tem essa forma. Ela não tem as curvaturas, é um C longo. Então a carga, se a gente olhar aqui, entre uma vértebra e outra, é dividida. Então não tem uma carga maior em uma região da coluna. A partir do momento que a gente virou bípede, o que aconteceu? A coluna aumentou essa pressão de cima para baixo na nossa coluna. Então sobrecarregou os discos, ligamentos nessa região. Para não ter dor, a gente deveria estar andando Exatamente. de 4 até hoje. Mas a gente ainda no passado não tinha dor. Apesar Tá. de ser bípede, a gente tinha dor. Por quê? Porque a gente tinha uma boa musculatura que protegia a coluna. Tá, a pessoa A gente fazia vivia mais no campo. exercício. A gente vivia isso. no campo, fazia muita atividade física. Depois, com as grandes cidades, o que aconteceu? A gente foi morar nas grandes cidades, trabalhar mais tempo sentado. O que aconteceu? Viramos mais sedentários. Não E come- subimos mais escada. Exatamente, começou a perder essa musculatura que protege a coluna. E isso acabou o quê? Impactando. Então, esse suporte que a gente tinha em volta da coluna, protegendo ela, a gente começou a perder. E o que aconteceu? Somando a isso, mais um fator, aumento do peso da população mundial. Se tiver, Então, assim, o sobrepeso prejudica. Até criança pode ter dor. Exatamente. Criança mais gordinha. Sobrepeso. A criança um pouco menos. Por quê? Criança, isso é uma boa pergunta. Criança, para os pais, essa questão muito importante, criança não sente dor na coluna. Quando começa a sentir uma dor, que essa dor não passa na coluna de uma criança, tem que procurar um especialista, porque até que se prove ao contrário, dor na coluna em criança pode ser coisas um pouquinho mais sérias, como infecção, tumor, alguma outra alteração. Não tem dor nas Não uma costas? dorzinha, não uma Tá. dorzinha de esporte, Tá. mas uma dor, eu falo assim, uma dor Significativa. diária, constante, que está aumentando. Então, o que aconteceu, resumindo, aumentou essa pressão na coluna, a gente ficou um pouco mais sedentário, perdeu musculatura, mais flácido, e isso impacta na coluna, força mais os discos, os ligamentos da coluna, as articulações, e isso é uma das causas de tanta dor nas costas atualmente. Doutor Luciano, então musculação seria uma boa, desde que adequada e não exagerada? Sim. O mais importante, a gente está ativo, fazendo atividade física, cuidando da postura, dormindo bem, comendo bem. É uma vida saudável. Uma vida saudável leva a gente ter menos dor nas costas e também outros problemas da saúde também a gente melhora com uma vida mais saudável e atividade física. E hoje nós vamos mostrar tudo isso para vocês aqui no programa. Eu tenho perguntas do Brasil todo, eu gosto quando vocês escrevem aqui, mandam um WhatsApp, vai aparecer na tela de novo, mas coloquem, né? Tem algumas pessoas que eu não sei de onde são. Como você, viu, José Almir? Você é do Jardim Brasil Novo, mas eu não sei se é São Paulo. Acho que sim.
Bom, ele conta aqui que há uns 6 anos atrás ele sofreu um acidente e ele trincou 2 vértebras da coluna. De lá para cá, eu tenho dor nas costas todo dia. O que eu posso fazer, doutor? Primeiro entender essa fratura alterou um pouco a coluna, se alterou a deformidade, como que está essa coluna? Depois, assim, não tem nada, tá? A coluna está normal, já consolidou certinho, tudo. Por que está dando nas costas? Porque muitas vezes um trauma, ele pode lesar uma articulação, pode lesar uma musculatura, criar uma fibrose, uma cicatriz. Então, nesses casos, quem tem que fazer? Procurar um profissional de saúde, entender melhor o que está acontecendo e, para você que teve esse problema, tentar procurar uma atividade física, alongar, trabalhar a postura. Isso, na maioria dos casos, ajuda bastante. Tá certo. Bom dia, eu gostaria de saber, porque estou há 15 dias com dores fortes na perna. É uma dor que parece que sobe para a coluna ou vem da coluna para baixo. Eu queria saber se pode ser ciático e que tipo de dor é essa. Dói 24 horas por dia. A Heloísa está nos assistindo aí em Curitiba, Paraná. Um beijo para você, Heloísa. Essa dor, a dor que começa na coluna e começa a irradiar para a perna, são as dores que pode ter como causa uma hérnia de disco. E que é? Por que todo mundo acha que é o ciático como ela? Porque, olhando aqui esse modelo, aqui é o nervo ciático. Esse nervo aqui... Ele passa por todo o corpo? Ele é como fosse uma rodovia, onde as raízes nervosas em amarelo, elas vão saindo aqui, se juntam aqui na região, perto do bumbum, forma esse nervo ciático e desce para a perna. A dor do ciático, por que a gente fala tanto dor no ciático? Que qualquer nervinho desse que é comprimido, ele pode... Ataca o ciático. Ataca toda a região do nervo que desce pelo nervo ciático. Aí, doutor Luciano, então o problema pode ser na coluna, mas a dor reflexa vem na perna. Exatamente. A dor da hérnia é uma dor que se inicia aqui na região da coluna, que desce para a perna. Hérnia de disco. Aqui em vermelho, esse pedacinho saiu para fora e é chamado de hérnia. Isso é o quê? Esse pedacinho vermelho? É o músculo? Não, é o disco que saiu para fora, ele vazou. Mas eu sei, então, mas o que é esse vermelhinho aí? Esse vermelho, aqui uma parte do disco, é o gel é um que gel. saiu para fora. Uhum. E por que forma a hérnia de disco? Muitas vezes no consultório me perguntam assim, por que eu tive hérnia de disco? Se a gente pensar assim, tudo na vida todas as doenças são devidas a 2 fatores. A genética, o que a gente herda, e como a gente cuida do nosso corpo, que é o estilo de vida. Você ter um corpo mais com uma alimentação ruim, você vai inflamar mais essa musculatura e com isso a maior chance de ter dores e ter incômodos na coluna. Bom, nós estamos mostrando uma foto aqui de escoliose, mas se a gente for falar uma por uma, um por um os problemas na coluna, a gente pode ficar aqui uma semana direto, né, doutor? Ou mais, talvez um mês, né? Porque a pessoa pode ter dor lombar, dor cervical, pode ter, como no caso aí, a coluna torta, que ele vai falar a respeito, escoliose, pode ter a própria hérnia de disco, são muitos os problemas. A gente tem que saber o que fazer para proteger do que a coluna não gosta. No caso da escoliose que nós estamos vendo aí, que nitidamente você vê que a pessoa tem um problema na coluna, ela é torta. Tá torta. A escoliose, importante aqui nessa colocação, que a gente tem 3 curvas na coluna. 2 curvas são normais. A lordose é normal, que é vista de lado. A lordose, que é aquela curva, geralmente no bumbum aqui, a lordose. A cifose, que a gente vê de lado. Essas são curvas normais. Então, ter lordose e ter cifose faz parte da normalidade, a não ser quando é muito acentuado. Agora, a escoliose é quando a gente olha a coluna de frente, a coluna fica de lado, desvia para um lado ou para o outro. Lógico, tem que entender que a gente também tem... a gente não é uma tela perfeita de Leonardo da Vinci, totalmente simétrico. A simetria do nosso do corpo humano faz parte da natureza do ser humano. Ninguém é simétrico, os 2 lados, esquerdo e direito. A simetria faz parte. Mas como é definida a escoliose? Quando essa angulação, esse desvio, ele acentua para mais de 10 graus que a gente mede por radiografia, tudo. E lógico, como a gente vê nessa foto, casos extremos, que é a minoria dos casos, quando evolui uma angulação muito alta e tem um desequilíbrio do tronco bem importante, daí sim a gente indica a cirurgia, como nesse caso.
Tá certo. Me ajuda aqui, doutor, que a gente tem que responder muita gente aqui, tem muita coisa para mostrar para vocês, até os alimentos prejudiciais para a coluna. Eu sinto muita dor nas costas do lado direito. Não consigo ficar sentada, não consigo ficar muito tempo em pé. A Cláudia Regina, da cidade de Santos. Isso pode ser postura? Pode ser postura. Pode ser o seguinte, você fica uma postura muito ruim sentada, a bacia acaba rodando, e daí você desequilibra. E o que acontece? Tem a coluna e tem ligamentos que inserem na coluna. Esses ligamentos vão da coluna até o ilíaco, até a bacia. Então, assim, pode rodar e tensionar mais um lado que o outro. E, com isso, gerando essas dores que pode ser mais à direita, mais à esquerda. É postura. Eu vou dar um recadinho aqui e já vou pedir para que coloquem o doutor lá ao lado dos alimentos, que vocês aí de casa vão saber o que pode e o que não pode ser consumido. Porque tem alimentos que inflamam, mas tem também muitas pessoas que se automedicam com anti-inflamatórios perigosos, não é, doutor? Se automedicam, e isso é uma boa colocação, porque não deve usar medicação, porque... Para coluna. Tá com dor na coluna, toma de tudo. Exatamente. E toma anti-inflamatório forte. O doutor Luciano Miller já está aqui, médico especialista em coluna vertebral, e vamos falar um pouquinho desses alimentos então, doutor. Aqui, esse lado, é o lado ruim, né? Já estou vendo. Esses alimentos aqui nessa região, eles causam mais inflamação no corpo. Causando mais inflamação, principalmente em paciente com dor crônica, geram mais dor. E também os alimentos mais... esses alimentos, embutidos, batata frita, frituras, você acaba engordando mais sobrecarga na coluna e também uma segunda causa de aumento de dor nas costas. Certo. E esse lado? Esse lado... Vinho é bom para o coração, é bom para a nossa saúde. Não exagere, mas uma taça de vinho vai bem. Exatamente. Comer mais uma dieta mais balanceada, verduras, frutas, legumes. O que acontece? Você tem menos inflamação e também é mais fácil controlar o peso com uma dieta mais saudável, com mais frutas, verduras. Isso daí tudo vai influenciar tendo menos dor. E o uso de remédio sem prescrição médica? Não deve ser evitado. Não vai melhorar, só vai mascarar o problema, né? Exatamente. Bom, eu vou pedir para que o doutor se dirija, né, ao nosso outro cenário. Pode ir, doutor Luciano, eu já encontro você lá, porque antes eu tenho um recado para você que está acompanhando aqui o programa e já nós vamos falar sobre postura. A Érica já está ali, né, Érica, sentadinha na cama. Mas e quando a gente deita para dormir, hein? A gente deita errado, a gente dorme errado? Nós vamos falar sobre isso já. Agora, quero que você preste atenção. Tá vendo essa roleta aqui na tela? Capture agora o QR Code que está aparecendo na tela. E você pode ganhar agora, rolando a roleta, até R$300 na hora. Se você não está nem sabendo do que eu estou falando, o que ela está falando aí, né? O girou, ganhou, eu vou te explicar. Com uma assinatura de apenas, né, um cliquezinho, você faz a sua assinatura por R$5 somente, você vai ganhar muitos prêmios aqui na Rede TV. Além desse giro da roleta instantâneo que pode te dar até R$300 na hora, durante toda a programação da Rede TV, você concorre a prêmios incríveis, capturando os QR Codes premiados. Assine, portanto, redetvplus.com.br. E eu quero dar os parabéns para a nossa linda Fernanda, né? A nossa Fernandinha querida, chamada pelos íntimos de Fernandinha Bom Garfo. A minha piloto de provas aqui, não quero te beijar, Fê. Tô tão resfriada. Mas parabéns pelo seu aniversário, a gente te ama muito, tá bom? O doutor Luciano Miller já está aqui, médico especialista em coluna vertebral. E vamos falar um pouquinho desses alimentos então, doutor. Aqui, esse lado, é o lado ruim, né? Já tô vendo. Esses alimentos aqui nessa região, eles causam mais inflamação no corpo. Causando mais inflamação, principalmente em paciente com dor crônica, geram mais dor. E também os alimentos mais... esses alimentos, embutidos, batata frita, frituras, você acaba engordando mais sobrecarga na coluna e também uma segunda causa de aumento de dor nas costas. Certo. E esse lado? Esse lado... Vinho é bom para o coração, é bom para a nossa saúde. Não exagere, mas uma taça de vinho vai bem. Exatamente. Comer mais uma dieta mais balanceada, verduras, frutas, legumes. O que acontece? Você tem menos inflamação e também é mais fácil controlar o peso com uma dieta mais saudável, com mais frutas, verduras.
Isso daí tudo vai influenciar tendo menos dor. E o uso de remédio sem prescrição médica? Não Altamente deve, condenado. deve se evitar. Não vai melhorar, só vai mascarar o problema, né? Exatamente. Bom, eu vou pedir para que o doutor se dirija, né, ao nosso outro cenário. Pode ir, doutor Luciano, eu já encontro você lá, porque antes eu tenho um recado para você que está acompanhando aqui o programa e já nós vamos falar sobre postura. A Érica já está ali, né, Érica, sentadinha na cama. Mas e quando a gente deita para dormir, hein? A gente deita errado, a gente dorme errado? Nós vamos falar sobre isso já. Agora, quero que você preste atenção. Tá vendo essa roleta aqui na tela? Capture agora o QR Code que está aparecendo na tela. E você pode ganhar agora, rolando a roleta, até R$300 na hora. Se você não está nem sabendo do que eu estou falando, o que ela está falando aí, né? O girou, ganhou, eu vou te explicar. Com uma assinatura de apenas, né, um cliquezinho, você faz a sua assinatura por R$5 somente, você vai ganhar muitos prêmios aqui na Rede TV. Além desse giro da roleta instantâneo que pode te dar até R$300 na hora, durante toda a programação da Rede TV, você concorre a prêmios incríveis, capturando os QR Codes premiados. Assine, portanto, redetvplus.com.br. E eu quero dar os parabéns para a nossa linda Fernanda, né? A nossa Fernandinha querida, chamada pelos íntimos de Fernandinha Bom Garfo. A minha piloto de provas aqui, não quero te beijar, Fê. Tô tão resfriada. Mas parabéns pelo seu aniversário, a gente te ama muito, tá bom? Vamos pro intervalo, eu volto com o doutor e a postura correta. Bom, nós já estamos aqui em outro cenário com o doutor Luciano Miller. Doutor Luciano, dormir, existe uma postura correta para isso? A postura ideal para dormir é de lado. Vamos colocar ela de virar lado a Érica aqui. Obrigada, Érica. Com um travesseiro de uma altura adequada. Quem dorme com dois, prejudica a coluna, dois travesseiros? Não prejudica. O que é importante é que a altura do travesseiro é da sua orelha até o ombro. Escolher, essa é a altura ideal. Tá. É a altura que você mede entre o ombro e a orelha. E deitar de lado, pode deitar. E, se possível, também colocar um travesseirinho no meio das pernas. Por quê? Porque acaba forçando muito. Você deixa assim um travesseiro, você acaba forçando muito a região aqui lateral. E você relaxa mais a musculatura da coxa quando você deixa na posição mais reta a coxa. Ah, então quer dizer, aí é melhor para a coluna, dormir com o travesseiro Exatamente. no meio das pernas, ali né, entre os joelhos. Aliás, problema na coluna pode dar dor no joelho? Não é tão comum, mas geralmente pode acontecer. Pode acontecer, de estar tudo também. desestruturado. Sim. Vamos para o escritório? Enquanto nós vamos para o escritório, eu queria saber o que mulher grávida pode fazer para aliviar a dor, né, desse sobrepeso que é carregar o bebê na gravidez. Quando a grávida tem a parte hormonal, protege muito ela, sim, durante a gravidez. Mas o que tem que fazer é se manter ativa. Tentar procurar, se ela tem dor nas costas, procurar uma atividade física, procurar um pilates, algum exercício na água para ir fortalecendo a musculatura. Tá certo. E no escritório, o que a gente faz de errado, doutor Luciano? Vamos falar a posição ideal. A posição ideal para sentar é uma cadeira que apoia as costas. Minha cadeira é muito grande e tudo. Coloca um travesseiro aqui, uma almofada e apoia todas as costas. Para que ela fique reta. Exatamente. Que a altura da cadeira ideal para você escolher, que o tronco com a coxa forme um ângulo de 90 graus. Tá. E também o joelho, a coxa com a perna, forme um ângulo de 90 graus. O pé esteja apoiado, a altura adequada, o pé apoiado completamente. O teu não tá, já tá errado. Aí tá tudo errado, Você acaba forçando, né? Olha lá, nós estamos mostrando aí a postura errada. Ela não tá com o pé no chão. Ou ela vai botar o pé, puxa para trás um pouquinho, o que normalmente... Não, a pessoa faz, apoia o pé aqui. Exatamente. Na cadeira. Vai forçar. Né? Ou vai apoiar o pé aí que tá errado, ou vai forçar a coluna. No fim do dia, dor na certa. Imagina horas e horas da posição errada. Em relação ao computador? O computador tem que ficar na altura dos olhos a tela. Ih, tá errado. A gente não consegue ter aqui. Tem um livro aqui. Vou pegar esse livro. E você pode colocar um livro e colocar e adequar na sua altura, a tela na altura dos olhos. Agora, o teclado, o ideal, quando você vai trabalhar com notebook, é ter um teclado extra e apoiar o antebraço para digitar. Senão acaba forçando. Porque aqui você colocou no olhar, mas aqui ela vai levantar e também forçar. Vai forçar todo o antebraço até o ombro.
Ok. Então, ideal. Então, teclado embaixo. Teclado E embaixo. aquelas mesas, tem umas mesas impressionantes, né? Como fazem móveis assim. Você tem a mesa e tem uma mesinha... me mostra aqui, por favor. Eu vou imitar a mesa. Não, a mesa está aqui. A mesa está aqui, tem uma mesinha do lado. Aí, o computador está aqui e o teclado está aqui. O que vai acontecer com essa pessoa no fim do dia? Você vai começar a ter dor, vai ter dor nas costas, vai ter dor na musculatura. Agora, dona de casa, doutor, nas tarefas, e são muitas de uma dona de casa, passar roupa, lavar roupa, varrer chão, limpar tapete, o que mais prejudica a coluna da dona de casa e o que ela pode fazer no fim do dia para aliviar isso? Exatamente. O trabalho da dona de casa é um trabalho pesado e tem que ser bem valorizado, né? Então, assim, o que é importante? Não dá para parar as atividades. Então, fazer exercício físico, fazer 2, 3 semanas. A dona de casa tem que fazer musculação, alongamento, trabalhar a postura. E também, por exemplo, vai varrer, não varre assim horas, varre um pouco, para, alonga. Quando vai, por exemplo, cortar alimentos, tenta ver se está muito baixo, adequar a altura para você cortar, não ficar baixado porque cortando. tem uns errados. Em casa, meu fogão é alto, eu tenho que botar um saltinho para cozinhar, acredita? Que outro dia eu descobri que se você fica assim, você não aguenta de dor no ombro. Exatamente. Então tem coisa que se você parar, prestar atenção, você vai ver que elas estão erradas na sua casa. Exatamente. Não estão na sua altura ou Sim. adequadas a isso, né? Bom, nós falamos aqui sobre o perigo de tomar remédio anti-inflamatório para coluna. Eu acho que são os mais vendidos, né? Sim. Que a pessoa tem. O que pode acontecer com essa pessoa que não procura ajuda? No decorrer dos anos, você falou que a musculatura fica mais fraca e os idosos têm mais problemas de dores nas costas. O que acontece com quem prejudica a sua coluna desde a mais tenra idade? Sim. Desde novinho? Quem não cuida da coluna vai com o tempo ter uma má postura e isso vai E se ficar causar tomando dor crônica. remédio, vai mascarar? Vai mascarar, mas é importante, você colocou muito bem, Cláudia. Tomar anti-inflamatório em idoso pode causar insuficiência renal, problemas estomacais sérios, então não se deve tomar muito tempo anti-inflamatório, principalmente em idosos. Tá. Quem está com dor nas costas agora, em casa, assistindo o programa, e que já acordou assim, porque às vezes você acorda, não sei, quando você tem um pouco mais de idade, às vezes você acorda meio rápido assim, você esquece, né? A gente esquece a idade que tem e vira meio rápido na casa assim, você já fala, ai, fisgou minha coluna. Fisguei. O que é fisgar a coluna? E que conselho você dá para quem está com dor agora em casa? Fisgar na coluna é você fazer um movimento brusco, pode tensionar um pouco a musculatura, o ligamento, e com isso causar um incômodo. O conselho nesses casos é, faça um calor local, relaxe um pouquinho, espere que isso tende a melhorar. Se não melhorar, procurar um especialista. Como ele, doutor Luciano Miller, que hoje eu agradeço muito a presença e participação no programa. Obrigada, doutor Luciano. Doutor Luciano é médico do Hospital Albert Einstein, especialista em coluna vertebral e não sei se você tem Instagram? A gente pode colocar? DR Luciano Miller. Tá bom. Um beijo, doutor. Obrigada, Érica. Tchau pra você.